Olá pessoal, vamos iniciar mais uma vídeo-resolução falando sobre física. Mais especificamente, vamos resolver um exercício de cinemática. Vamos à leitura do enunciado para a gente compreender essa resolução. Lembrando que essa questão é do ano de 2010. Se você for procurar no caderno de questões, é a questão 41, como eu estou sinalizando aqui. O enunciado diz o seguinte: em 1º de julho de 2009, o Rio Negro atingiu a maior cota, 29,77 metros, desde setembro de 1902, quando as cotas médias diárias começaram a ser medidas em Manaus. Se no período de cheia um barco recreio, desenvolvendo toda a potência de seu motor, subir determinado trecho do Rio Negro a 10 quilômetros por hora e descer o mesmo trecho a 20 quilômetros por hora, ambas as velocidades medidas em relação às margens, ou seja, referencial aqui é a terra, podemos afirmar que a velocidade em quilômetros por hora do Rio Negro em relação às margens neste trecho vale. Bom, pessoal, para resolver esse exercício, vamos aqui ao lado, que eu vou fazer o seguinte esquema. Então, nós temos aqui o nosso rio. Vou adotar o sentido aqui do rio, esse daqui. Ó. Então, a velocidade aqui do rio está nesse sentido aqui. Ó. Velocidade do rio, eu chamei aqui V, índice rio. Está nesse sentido aqui. Ó. E aí, aqui seria a primeira situação, que o barco está subindo. Okay? Então, a primeira situação é que o barco está subindo. Então, nosso barco está nesse sentido aqui. Velocidade aqui do barco. Segunda situação, pessoal. Segunda situação, vou colocar aqui novamente, desenho de um rio. Então, nosso rio está nesse sentido aqui. Okay? Velocidade aqui do rio. Aí, continuando aqui, nesse mesmo sentido, as nossas correntezas aqui. E o nosso barco, vetor velocidade, está nesse sentido aqui. Está ladeira abaixo, okay? Rio abaixo. Então, pessoal, aqui a segunda situação, descendo. Então, matematicamente, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. Nós podemos fazer a adição vetorial aqui. Observe, o vetor do rio, aqui eu vou mudar a cor, o vetor velocidade do rio está nesse sentido, enquanto o do barco está em sentido contrário, pessoal. Então, aqui, matematicamente, isso daqui pode ser representado da seguinte forma. Velocidade aqui, do barco, menos, porque estão em sentidos contrários, ou seja, está ocorrendo uma subtração vetorial aqui. Velocidade do rio vai ser igual a 10 km por hora. E da mesma forma aqui, na segunda situação, vai ficar da seguinte forma, nossa equação matemática. Velocidade aí do barco mais a adição vetorial, os dois vetores de velocidade estão no mesmo sentido, velocidade do rio é igual a 20 km por hora. Bom, então, pessoal, nosso trabalhinho vai ser resolver esse sistema aqui de duas equações com duas incógnitas. Então, velocidade do barco, a primeira equação aqui, menos velocidade do rio, igual a 10. Bota até um parênteses aqui para representar o sistema aqui de duas equações com duas incógnitas. Velocidade do barco mais velocidade do rio igual a 20. Igual a 20. Então, para a gente encontrar uma das incógnitas, só basta a gente fazer a adição das duas equações. Então, adicionando essa primeira equação aqui, essa primeira, ficou em cima da resposta. Vou colocar aqui nesse outro lado. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, apaguei. Agora eu vou colocar aqui desse lado. A adição dessa com a segunda equação aqui vai dar o quê? 2 vezes a velocidade do barco
Velocidade do rio aqui vai cancelar, igual a 30, 10 mais 20, ou seja, velocidade do barco vai ser de 30 dividido aí por 2, ou 15 quilômetros por hora, pessoal. Essa é a velocidade do barco em relação à água. Só que a gente quer a velocidade do rio em relação à terra. Então, a gente pode substituir esse valor aqui em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Então, pessoal, para a gente determinar a velocidade do rio em relação às margens, a gente vai substituir aqui nessa equação. Velocidade do barco mais velocidade aí do rio igual a 20. Então, deixando isolada a velocidade do rio, já vai ficar da seguinte forma. Pelo 20 menos velocidade aí do barco que a gente encontrou aí, que é de 15 km por hora. Ou seja, a velocidade do rio em relação às margens é 20 menos 15. Ou seja, a velocidade aí do rio em relação à terra também, a gente pode chamar essa margem que o enunciado está chamando aí, em relação à terra, vai ser de 5 aqui, ó, quilômetros por hora. Então, ó, nossa alternativa correta aqui, ó, letra A de amor. Uma questão bastante simples aí de composição de movimentos, né? Então, a gente tem aí velocidade do barco em relação à água, velocidade do rio em relação à terra, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí o nosso raciocínio, a nossa resolução, e até a próxima.